tá ligado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um estado psicológico muito crítico, ela pode abrir essa porta e ver coisas de fato. Mas também pode ser algo da mente dela. Então, eu ainda não tenho uma resposta formada para dizer essa é a verdade. Não sei, pode ser uma coisa, pode ser outra, mas eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade de ficar criando coisas e ele não consegue sair disso, porque a mente é limitada, entende? Então, por exemplo, sobre o exemplo da Igreja Católica, o ser humano tem essa necessidade de criar uma imagem para ele poder acessar isso, acreditar nisso. Então, tem imagens, tem esculturas, tem esses símbolos, a taça, o fogo, não sei o que. O ser humano precisa disso para se conectar. Por quê? Porque nós somos materiais. E quando na verdade é tudo uma coisa mental, mas que você sente assim. Quando a pessoa tem uma percepção mais sutil, ela não precisa mais de nada disso. Ela só sente e é isso aí, faz as coisas. Essa é a minha opinião. Fala aí. É mais ou menos isso, porque esse estudo se parar para analisar, é bem isso. A gente não existem, esse estudo diz, não existem vidas passadas e sim vidas paralelas em outras dimensões e etc. E tem um pouco de nós em cada um deles. Cada um é um ser individual, mas que tem um pouco da nossa consciência e é o que nós acessamos, tanto nesse plano quanto em planos superiores e superiores e superiores. Por isso que a gente vem essas informações pra gente. Essa questão dos ritos, de ter a tacinha para dizer o que não sei o que, sabe? Isso, querendo ou não, é o que nos conecta aqui e agora. Mas numa outra dimensão, por exemplo, segundo, né? Eles não precisam mais disso. E aí é onde nós acessamos através da taça. Entendeu? A gente precisa da taça para acessar essa consciência que já não precisa mais disso. Então, assim, quando a gente começa a ter esses acessos reais, a gente começa a perceber que não precisa disso. Que não condiz. E a gente vê várias pessoas, por exemplo, se a gente for entrar na questão da psicologia, como é que é o nome daquela doença, esquizofrenia, né? Que o cara diz que escuta vozes na cabeça que manda fazer coisas negativas. Da onde vem isso? Entendeu? Ele tá em qual plano? Ele tá acessando qual plano dentro dele? Qual é o motivo que você entende? Então, assim, tem a questão que fala que é genética, né? Que aí é totalmente ciência, e tem os grupos que dizem que é realmente espiritual e que ele está acessando um umbral, por exemplo. Kim, a esquizofrenia para a psicologia é mais curso de terapeuta holística e que estuda psicologia. Como é que te colocaria nesse sentido desses transtornos? Eu acho que é um médium com potencial enorme. Tu colocaria que são manifestações mais espirituais do que psíquicas? Sim, só que de uma maneira que às vezes nem outro médium consegue, ou o espiritismo, por exemplo, que estuda muito isso, consegue decifrar aquilo. Mas eu acho que, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, o que mais tem é médium. Então, eu acho que tanto a ciência psicológica que é nova, não tem nem 150 anos, 200 anos, frente a toda uma corrente contínua de experiências religiosas, místicas, puderam conceber uma síntese entre as duas, a ciência e a magia. Né? Elas passaram por diversos processos de divergências, de convergência, né, de isolamento, às vezes de união, e a gente agora passou por século, né, 19 e 20, por um processo de estreita relação com o saber científico, né, descartiano e tal, né, negando qualquer tipo de fenomenologia espiritual e tal. E agora há uma nova retomada desse pensamento mais holístico, né, que tenta encontrar elos em comum entre as duas. E acho isso muito produtivo, né, porque isso faz parte da própria evolução, do conhecimento científico e principalmente do medicinal. Né. Como é que na medicina, muito ligada ao sintoma final e jamais à causa, né. Tu comentou uma vez, né, uma hora ali, de que não tem causa, né? Aquilo que não tem conhecimento da causa. Então, hoje tem as medicinas holísticas que
que a própria ciência tradicional está cedendo espaço, ora por uma questão capitalista mesmo, se apropriando, né, das medicinas holísticas, integrativas, mas também já abrindo caminho para novos estudos. Sim, o reiki agora que entrou nos hospitais, né? E ainda hoje eu li uma reportagem falando das benzedeiras. Sim. Também Então, né? SUS. Sim. Obrigatoriedade no SUS. Sim, Então imagina, gente, a benzedeira. Rudolf Steiner, Chris Franz Hartmann, eles vão fazer várias viagens para o Oriente, China, Índia, Japão, né, Arábia, Egito, e de lá, Turquia, vão se conectar com o que existe de misticismo, porque não tinha misticismo na Europa, porque a igreja tinha praticamente detonado tudo, né? Não sobrou praticamente nada, exceto algumas tradições celtas, que ficaram, né, bem escondidas. Então, até o próprio espiritismo bebe um pouco da fonte oriental, porque não existia ideia de reencarnação na Europa. Né? Então, só dando a ideia de que esse movimento novo que vem para a Europa, ele começa a criar um boom esotérico na Europa e criar um monte de sociedades herméticas. Então surgiu. A Rosa Cruz já existia, né? Mas ela passa a se tornar mais explícita, mais visível, a maçonaria, várias ordens ligadas à maçonaria também, martinista e tal. Sociedades que tinham ligações com os sufis, os templários e por aí vai. Né? E aí até que chega numa sociedade chamada Golden Dawn, que é a Aurora Dourada em inglês, que vão trabalhar justamente a magia cerimonial, que é o tema. Mas a gente não vai estudar essa hora, claro. A gente não vai falar. Se quiser perguntar, tranquilo. Eu já fiz parte dessa hora. Tá? Mas a ideia é justamente como é que a gente entende magia hoje. E isso que a Pri falou pra mim faz muito sentido. Né? Porque não é tipo, hoje eu vou vestir meu bob, né? Hoje eu vou botar meu anel, vou esperar a configuração X astrológica da Lua e pá. E aí a gente transmuta de ser, de nível, e agora eu entro no modus operandi mágico. Né? E depois sai do teu altar, do teu templo, do teu quarto mágico e volta para a rotina normal e deleta tudo. Né? Eu também não vejo dessa forma. Acho que a magia ela acontece mesmo sonhando, acordando, lavando os dentes, lavando a louça, faxinando a casa. Até o ato de limpar a casa, né? Sim. Tu pode ser fazendo isso.